Olá, turma, tudo bem? Aqui é o seu professor Emanuel Reis. Hoje iremos iremos explorar um pouco do mundo dos jogos digitais. É com muita alegria que eu falo sobre esse tema, que eu gosto muito, e vamos debater, vamos discutir, vamos trocar informações e aprender junto aí esse mundo fantástico dos jogos digitais, ok? Essa é a nossa primeira aula, tá? E a nossa disciplina será Game Design. O que nós vamos ver nessa aula? Vamos ver o profissional. Existe um profissional que trabalha diretamente com a produção de game, é o Game Designer, certo? Vocês vão conhecer um pouco do que ele faz, como ele se organiza. E olha, se engana quem pensa que o game design é apenas uma pessoa, é só um profissional que chega, está lá no seu escritório e está fazendo toda a parte de jogos. Não, pessoal, não é não. Aqui nós temos artistas, temos desenhistas, temos programadores, é uma equipe bem extensa para fazer com que um jogo desse chegue até a telinha de vocês e vocês consigam utilizar, jogar, zerar, fazer tudo aquilo que vocês gostam de fazer no tempo de folga de vocês. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre os componentes dos jogos. Existem vários componentes muito importantes. Vocês vão perceber uma semelhança muito grande com a dramaturgia. Quando tu elabora um jogo digital, você vai perceber que ele é muito parecido com uma série, com um filme. Ele tem um enredo, tem personagens, tem ambiente, tem cenário, certo? Vamos entender um pouco de protótipo, prototipagem, e com certeza a linguagem de programação por trás de tudo isso, que é o que vai dar vida ao jogo, certo? E temos também o conceito de engines de jogos. Vamos lá, pessoal. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem aí gosta de jogar? É unânime, né? A grande maioria. Com certeza, cada um de vocês deve ter seu jogo aí que vocês vivenciam, que vocês seguem, as comunidades, as redes sociais, né? Ficam aguardando a atualização. Eu preciso que vocês me ajudem a aprender um pouco sobre esses jogos, tá? Aqui o conteúdo, ele é um conteúdo baseado nos principais jogos. Muitos jogos aqui tendem a ser um pouco infantis, antigos, por quê? Porque é um material que a maioria conhece, que a maioria já teve uma oportunidade de vivenciar e vai entender dentro desses jogos aqui o conceito que nós queremos passar. Tá? Agora me diga aí, quais a responsabilidade de um game designer? Se vocês fossem construir um jogo agora, assim, se eu pedisse uma tarefa de jogo, aí vocês saberiam como é que um game design, por onde ele começa, o que ele faz, até ele entregar o produto para ser comercializado, para ser distribuído na web? Alguém sabe dizer? Alguém já teve essa curiosidade de pesquisar alguma coisa a respeito? Alguém já quis um dia construir um jogo? Vamos lá, turma, solta a voz, fala comigo. Pode falar, pessoal. Mas eu acredito que muitos de vocês devem ter uma ideia de um jogo, com certeza. Devem imaginar um cenário, um personagem. Vocês vão perceber no decorrer da aula que é bem mais simples do que a gente imagina, tá? São muitas etapas, mas é idêntico a fazer uma redação, certo? Tu tem que ter um ambiente, tem que ter os personagens, tem que ter a trama, mas vamos em frente. Olha aí o game design. Game design, ele é um profissional responsável pelo processo de criar o conteúdo e as regras de um jogo, desde o planejamento até a produção, envolvendo várias etapas, várias áreas. Essa parte aí de enredo, personagem, a gente vai falar com mais detalhes no decorrer da aula, tá? Agora, olha, fiquem ligados, tá? É uma das profissões consideradas profissões do futuro, tá? E tem um crescente avanço aí na demanda, no número de jogos, tá? E não é só no Brasil, tá? A gente está falando no mundo todo. Quem é vocês que conhecem de jogos?
Vocês que jogam bastante devem saber do que eu estou falando, bem melhor do que eu. E para se tornar um game designer, como é? O que precisa? Olha, na minha opinião, de professor e de jogador também que eu sou, tu precisa gostar de jogo. Esse é o primeiro requisito. Gostar de jogo, porque aquilo vai se transformar, aquilo pode passar de um hobby para uma profissão, para uma maneira de ganhar a vida, o sustento e fazer a coisa com amor, com dedicação, certo? Mas vamos lá. Qual o conhecimento que nós precisamos ter? Tem que iniciar, tem que ser da área de tecnologia de alguma forma, tá? Tem que fazer um curso de design de games, certo? Tem que começar estudando um curso de tecnologia, ciência da computação, design gráfico, engenharia de software. Por quê? Porque se vocês só ficarem na parte de desenho, vocês vão ser apenas os artistas, vocês não vão conseguir entregar o produto final. Então, os jogos digitais está envolvido vários personagens aqui, vários atores no elenco de produção, tá? Construir um portfólio. O que é um portfólio? Um portfólio é quando tu quer apresentar aqueles produtos que tu já fez, como se fosse uma prateleira de um supermercado. Isso é um portfólio. Então, todo game design, eles têm que ser capaz de produzir um portfólio com aqueles jogos que ele é capaz de produzir, ou a equipe é capaz de produzir, certo? Além das habilidades técnicas, é muito importante, como eu falei para vocês, é uma equipe que produz o jogo, não são poucas pessoas, então tem que ter uma boa comunicação, facilidade de trabalhar em grupo e sempre estar atualizado, porque essa área de tecnologia tem que estar estudando sempre, todo dia é algo novo, todo dia é uma atualização de algo, todo dia é uma funcionalidade nova, e quem trabalha nessa área de jogos tem que estar antenado nessa tecnologia. Agora, para criar um jogo, quais são os passos? Tá? Primeiramente, escolher o tipo de jogo. E quando eu falo tipo de jogo, eu falo o quê? É um jogo de ação? É um jogo de tabuleiro? É um jogo de música? Depende muito do que tu gosta, do que tu é capaz de imaginar. Tem jogos fantásticos. Me digam, eu preciso saber de vocês. Pelo menos um jogo que vocês conhecem, que vocês gostam de jogar. Me falem um nome aí. Não entendi, pessoal. Qual é? Pode repetir? Eu confesso para vocês que eu não consegui compreender aqui, tá? Tem que falar um de cada vez. Oi, Emanuel, você está escutando? Você eu escuto bem, Jéssica. Eles falaram que gostam de jogar Free Fire, Minecraft, Roblox. Legal. É jogo de ação, né? Tá, beleza. Então vamos lá. Escolher um jogo é muito importante. Por exemplo, eu gosto de jogo de tabuleiro. Eu gosto de xadrez, gosto de dama, gosto desse tipo de jogo. Gosto de cassino, certo? Agora, depende muito do tipo de usuário, de jogador que eu quero alcançar, certo? Agora, é muito importante ter uma boa história. Se tu vai para um jogo que tem cenário, que tem história, que tem enredo, a gente precisa estar atento a quanto aquele enredo é envolvente para o tipo de usuário que eu quero alcançar, tá bom? Definir um cenário é muito importante. Vocês vão ver aqui alguns exemplos de que o cenário ele faz toda a diferença, porque a arte visual, a arte gráfica, ela chama muito a atenção. Às vezes o jogo é até bom, mas quando tu abre ele, instala no teu smartphone, no teu tablet, e aquele jogo não tem um cenário legal, muitos jogadores já não querem mais jogar, pô, não gostei,
não fui com a cara daquele jogo. Nem testou o jogo, nem sabe qual é a usabilidade, as funcionalidades, né? Aí já não gosta mais. Então, o cenário, ele é fundamental. O cenário, diz aquele ditado, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, se tu é capaz de colocar num cenário, numa imagem, toda a informação que tu quer passar, a história que tu quer refletir, aquilo já vai ganhar o usuário. É como se fosse a capa de um livro. Se a capa do teu livro for interessante, o leitor ele vai querer acessar o livro e ler o conteúdo do livro. Mas se tu olhar aquela capa, não gostei da capa. Aí diz assim, escolher o livro pela capa. Aí já perdeu um grande conhecimento que estava lá, que não vai poder ser utilizado, porque o usuário escolheu não ler o livro. O jogo é da mesma forma. Então, ter a capacidade de fazer um bom cenário, uma paleta de cores, uma paleta de cores, um bom desenho, é muito importante, tá? Agora, sim, criar um roteiro. Gente, o roteiro, para mim, é a cereja do bolo. É o que importa, é a essência, certo? Todo jogo, ele é baseado em uma história, certo? Todo jogo, ele quer te passar uma informação. Então, com certeza, quando vocês começam a ver o jogo de vocês se transforma tipo como se fosse uma série. Então, vocês começam a jogar e vocês começam a ver as fases, aí você a entender a história, começa a entender o perfil dos personagens. Todo personagem, ele não apareceu do nada, aí vocês vão lá estudar quem esse personagem é, de onde ele surgiu, qual o objetivo dele, o que ele vai fazer, o que ele tem que fazer, certo? Ele tem que salvar alguém, ele tem que matar alguém, ele tem que... Tudo vai estar no enredo. Então, a criatividade do game designer está diretamente ligado à criação de um roteiro. Depois que tudo isso está criado, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um protótipo, certo? O que é um protótipo? O protótipo é uma versão teste de qualquer coisa. A prototipagem é usada na indústria, ele é usado nos games, ele é usado no desenvolvimento de sistemas, ele é usado na arquitetura. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês que eu vou fazer um jogo agora, certo? Eu quero fazer um jogo de... Eu não sei como se chama o nome técnico, um jogo de tiro, certo? Aí eu coloco 2 personagens, coloco um obstáculo. Aí eu sei que para eu configurar, para eu fazer a programação desse jogo, vai custar um tempo, vai custar dinheiro, certo? Vai custar a força de trabalho de vários profissionais. Só que eu não tenho a certeza que esse jogo vai vingar, que o usuário vai realmente gostar. Então, o que é a prototipagem? A prototipagem... Não entendi. Ah, ok. Tá bom, vou ficar ligado aqui no chat, tá? Beleza. Aí, então, o que é que ocorre? Vamos lá. Tá, você quer que eu repita desde o início, Jéssica? Me ajuda. Posso fazer, não tem problema nenhum. Posso dar um gancho aqui, fazer um resumo. Tá, vamos lá. Oi, Manuel. Eu vou observe... colocando no chat porque tá dando microfonia, tá? Eu não sei se é aí ou da escola, tá bom? Tá bom, mas eu posso falar daqui ou você quer que eu faça um resumo aí para quem entrou agora? Não, tá tudo certo. Eles estão acompanhando bem. Eles responderam que o nome oficial ali do jogo que o senhor falou é FPS. Ah, legal. Eu particularmente não conheço esse jogo, tá? Mas eu vou pesquisar hoje à tarde para eu conseguir acompanhar aí vocês. Tá, vamos lá. Então, o que é o protótipo? Pessoal, bora retomar o protótipo. O protótipo é uma versão, é um rascunho. É uma versão simples, mais simples possível do jogo, tá? Pode ser feito, o desenho pode ser feito em papel, caneta,
tá? E a gente tem que testar, tem que fazer o que a gente chama de validação, tá? O que é a validação? É pegar esse desenho, essa dinâmica do jogo e mostrar para o usuário. Usuário, o que é que tu tá achando aqui? O que é que tu tá achando aqui desse jogo? O que é que tu tá achando desses personagens? O que é que tu tá achando desse enredo? Aí o personagem imediatamente, o usuário imediatamente ele vai dizer, pô, gostei. Não gostei, não tá legal isso, não vai vingar. Isso aí é muito fraco, o enredo é muito fraco, é muito pobre. Eu não gostei da dinâmica. Aí a resposta do usuário se chama feedback. O usuário dá um feedback, olha, pô, em vez de tu fazer esse personagem dessa maneira, por que tu não põe esse outro aqui? Por que tu não pega, por que tu não coloca uma ação diferente? Por que tu não faz esse cara aqui ser o vilão, esse cara aqui ser o mocinho, entendeu? Esse prêmio aqui no final do jogo, por que tu não coloca ele em Bitcoin, em vez de ser dólar, em vez de ser ouro? Então, o usuário é quem vai jogar. Às vezes, a pessoa que está criando, o game designer, ele está pensando numa metodologia, num enredo, e o usuário quer outro. Então, a prototipagem ela é muito usada para quê? Para a gente ter um feedback do usuário antes da gente gastar todo aquele tempo, todo aquele recurso fazendo o jogo, ok? Então, a prototipagem, para quem vai trabalhar na indústria, para quem vai trabalhar na engenharia, para quem vai trabalhar na tecnologia, ela vai ser muito utilizada, porque ela é uma maneira de se extrair do usuário, certo? Uma opinião antes que o produto seja entregue, seja pronto, na verdade, inicie, certo? E a gente finaliza o jogo, testa, porque finalizar o jogo, aquele item tem muitas etapas. É fazer teste, certo? Entregar para o usuário, vão ocorrer bugs, vão ocorrer falhas, vão ocorrer correções, certo? Olha só, para criar personagens em um jogo, é possível começar pelo contexto. Tudo está no contexto. E contexto e enredo vão ser sinônimos na programação de um game, tá? Definir o personagem, desenvolver as características de identidade, pensar em obstáculos do jogo. Se não sabe desenhar, não é preciso saber desenhar para ser um game designer. Tu pode pegar e terceirizar essa tarefa. Por exemplo, existem artistas que eles não são game designers. Eles não gostam de fazer jogos, mas eles têm um talento nato para desenhar. Então, a tua equipe ela tem que ter pelo menos um artista. Um cara que vai fazer o desenho de acordo com aquelas informações que tu vai passar. O game design é aquele cara aquela pessoa, aquele profissional que tem o escopo de todo o processo de construção do jogo. Mas não necessariamente ele é o programador, não necessariamente ele é o artista que vai fazer a arte, a pintura, o cenário, os personagens, não, certo? Mas no final, o game design ele vai ser capaz de juntar tudo para montar o jogo. Falamos tanto em cenário, né? Olha aí o cenário aparecendo. Que legal. O cenário, ele é o ambiente em que ocorre o enredo. O cenário, ele diz tudo sobre o jogo. Certo? Um cenário, ele nada mais é do que uma imagem, uma pintura que conta detalhes de um ambiente, certo? Então, o cenário, ele é praticamente a cara do jogo. Tenho certeza que muitos de vocês jogam alguns jogos devido ao cenário. Às vezes o jogo nem é legal, não tem uma pontuação boa, não tem uma interação boa, o gráfico é ruim, mas o jogo, o cenário, ele te contagia, aquela imagem. Então, o artista, quando ele vai criar um cenário, o que é que ele tem que levar em consideração? Paleta de cores. Ah, professor, o que é paleta de cores? Paleta de cores é a combinação de cores para montar um cenário. São cores mais vivas, são cores que a gente chama de cores mais dark, né? Cores mais mórbidas, certo? Qual é o tema do jogo? O jogo passa num ambiente de terror, então tu não vai colocar uma cor viva lá, porque vai contrastar com o enredo. Tu vai colocar uma cor mórbida, um dark, uma cor mais escura, um cenário
um pouco que traga medo, né? Que esse é o objetivo de um jogo de terror. Mas também o cenário tem que levar muito em consideração o usuário. Qual usuário vai utilizar? Por exemplo, se eu estiver elaborando um jogo para uma criança até 5 anos, eu não posso colocar um cenário muito rebuscado, não posso colocar um cenário muito arrojado, porque não vai ser o objetivo cognitivo daquela criança, certo? Então, vou colocar um cenário mais simples possível, com poucos elementos visuais, para que aquela criança não se confunda e consiga jogar. Ao passo que, se eu colocar um jogo para a faixa etária de vocês, aí, de 17, 18 anos, 15 anos, vocês já querem algo bem elaborado, algo que instigue de vocês a capacidade de imaginar, a capacidade de descobrir, a descoberta ali. Tem que ser difícil. Jogo para vocês tem que ser difícil, senão não tem graça, né? Então, quem vai fazer jogo para a faixa etária de vocês, assim, a partir dos 16 anos, são aqueles artistas assim que vão exercer muito o dom, a capacidade de aguçar, né, a criatividade de vocês. Interface interativa, certo? A interface interativa é o grande a grande sacada do jogo, né? Porque ela vai fazer com que o usuário, quanto mais o usuário interagir com o jogo, mais aquele jogo tem sucesso. Então, quanto mais funcionalidade aquele jogo tiver, melhor para o usuário, porque ele vai ter a capacidade de descobrir. O jogo ele não pode ser muito fácil, também ele não pode ter um nível de dificuldade muito grande. Então, o que é que a gente tem que pensar? Nível de dificuldade, tá? Quando eu iniciei meus jogos, eu joguei num videogame chamado Super Nintendo. Ele é bem antigo, mas ele era o máximo na minha época. Então, lá, todo jogo tinha nível de dificuldade. Easy, Medium e Hard. Então, a gente começava pelo Easy, fazia um negócio assim meio fácil, aprendia a jogar. Quando a gente já conseguia zerar, já mudava para o Medium. No final, o Hard já era aqueles caras assim que eram muito bons, disputavam o campeonato, faziam e aconteciam, colaboravam com o jogo de vez em quando, certo? Só que a interface do usuário, a capacidade de interação, quando a gente vai criar, vocês vão entender que existem motores, certo? De interatividade que vão colocar funcionalidade no jogo, mas isso já é na parte de criação, programação do jogo, a gente vai ver lá para frente. Pessoal, até agora, surgiu alguma dúvida? Eu posso colaborar com alguma informação? É sim ou não? Pode me responder. Tá tudo ok? Eu posso? Beleza, pessoal? Interrompam, certo? Para qualquer dúvida. Não existe dúvida boba. Não existe informação banal. Aqui, às vezes a dúvida de um colega pode ser a dúvida de outro colega. Pode perguntar, tá? Eu vou fazer o possível para responder. Levanta a mão. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão. Eu não entendi essa parte do cenário. O que é que tem a ver a parte de iluminação? O que é que tem a ver o número de dimensões? Tá? Fique à vontade para perguntar. Número de dimensões. Quem sabe me dizer aí em jogos o que é o número de dimensões? Vamos lá, pessoal. Me ajudem aí. Número de dimensões. O que vocês entendem por número de dimensões? Eu quero saber o que a turma entende sobre número de dimensões em um jogo. 2D, 3D, eles estão respondendo isso. Eles entendem que é isso. Excelente, pessoal. O 2D é quando ele está num plano, né? Aquele jogo assim como se fosse uma imagem, tu vai interagir. O 3D é como se tu estivesse dentro dele, né? Ele já tem altura, os personagens já vão passando por obstáculos assim, que verticais, né? A gente vai ver isso mais para frente. Olha só, vou dar um exemplo de cenário, certo? Quem já jogou esse joguinho aí?
Beleza, vocês gostam de jogar esse jogo? É um jogo bem simples. Mas vocês sabem o enredo dele? Vocês já pararam para observar a história dele? Como ele surgiu? Algum de vocês já sabe a história ou vocês já chegam jogando? Eles não sabem a história. É legal. Hoje eu vou contar para vocês a história do Pac-Man. Ok? A partir de hoje, vocês vão ficar atentos para essa parte de jogo, porque vocês vão entender que todo jogo tem um enredo. E é legal tu entender o jogo, porque tu acaba tirando mais informação, descobrindo mais coisas de um jogo através do seu enredo. Professor, como é que eu sei um enredo? Vai lá na internet e joga. Enredo do jogo JSP, né? É o jogo que vocês gostam. Eu acho que é esse o nome, JSP. Aí, o autor, o game design, com certeza ele publicou o enredo, porque o enredo é o início de tudo. O enredo ele conta a história. Ninguém faz um personagem, ninguém conta uma história sem ter um enredo. Ninguém faz um cenário sem ter um enredo. Por exemplo, se tu começar um enredo dizendo assim, o jogo se passa numa cidade medieval, no tempo do feudalismo, onde tinham castelos. Então, quer dizer, o enredo vai contar a história. Aí, o que é que o artista faz? Poxa, tem um castelo. Mas o castelo é antigo ou novo? É luxuoso? É um castelo simples? Tinha guerra? Aí coloca as catapultas lá, coloca... Tinha arco e flecha? Já tinha. Tá, pode perguntar. Pode perguntar, Jéssica. Só um minuto. Pode falar. Ah, não? Não? Tá, desculpa. Já tirou a sua dúvida? Tranquilo, então. Já estamos sanadas as dúvidas. Excelente, pessoal. Pode falar, tá? Eu interrompo na hora que vocês tiverem dúvida. A gente para conversar. É muito importante a dúvida de vocês. Pode ser a minha dúvida também. Então, eu aguardo de vocês, tá? Então, esse aqui é o cenário. Olha o cenário aí. Ele é composto por um labirinto e bolinhas espalhadas. Tá? Por que um labirinto e por que bolinhas espalhadas? Não sei. Eu vou descobrir no enredo. Eu só sei que eu sei jogar. Eu só sei que quando iniciar o jogo, o Pac-Man já está correndo, comendo, né? Aí ele já está fugindo. Se tocar em alguém, ele morre. Mas eu nunca vi o enredo. Tá? Então vamos entender o que é o enredo. O enredo é uma estrutura narrativa que dá sustentação à trama. É um dos elementos essenciais para a formação da narrativa do jogo. A narrativa de um jogo digital é semelhante a um filme. E os conceitos de enredo, trama e construção dos personagens são aplicados em roteiros. Então, olha só que legal. Quem aqui não gosta de filme? Cara, eu adoro filme, eu adoro série, eu adoro dramaturgia, eu adoro teatro. Por quê? Porque eu quero conhecer a história, eu quero saber o que se passa. Então, se vocês forem fazer uma analogia à dramaturgia, é a mesma coisa, mas vocês vão ver uma diferença entre elas, que é o que dá vida ao jogo. Tá? Então, vamos lá. Para criar um enredo, é possível considerar os seguintes elementos. Nós podemos ter os personagens principais, como os protagonistas, temos os antagonistas, podemos ter o par romântico, podemos ter a mocinha, podemos ter os personagens secundários, que a gente chama de... Como é o nome no cinema? Tem os coadjuvantes, certo? Tem aqueles caras que só ficam no cenário andando para um lado e para o outro, tá? O espaço e o ambiente é muito importante, tem que estar no enredo, né? O enredo bom, ele diz o quê? Ele diz um tema, ele diz onde aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu, é uma história completa um enredo. Quanto melhor o enredo, melhor o jogo, podem ter certeza. Tá? A ação é o acontecimento no desenrolar do espaço e do tempo de determinados conflitos. Então, todo jogo ele tem que ter um conflito, porque senão não tem graça. O que é que o personagem foi fazer lá? Ele foi lá, andou numa pista e saiu. Não.
Ele tem que ter alguma coisa para fazer lá. É igual um jogo, é igual um filme. Todo filme, ele tem uma informação, uma trama por trás, a gente só vai descobrir quando a gente começa a assistir o filme. Aqui é legal que a gente pode ler o enredo, certo? Antes de jogar. Eu sei que muitos de vocês, ou a grande maioria, já querem jogar direto e descobrindo e vai aprendendo. Talvez seja até mais emocionante. Mas é importante saber que o enredo existe e ele é muito legal. Às vezes a gente dá informação que tu nem imaginou. Poxa, por que aquele personagem tem a cara amassada do lado? Porque no enredo diz que ele passou por uma cirurgia, participou de um ataque nuclear, ou então ele teve uma doença na infância dele, ele passou por algum processo radioativo. Não, tu só sabe que aquele personagem, ele tá lá e ele tem a cara, o rosto amassado, certo? Por exemplo, um jogo muito legal que eu gostaria que vocês procurassem o enredo deles. No final da aula, eu vou passar para vocês Street Fighter. Quem aqui já jogou Street Fighter? Levanta a mão. Tá, vocês já perceberam que cada jogador é de um país diferente, de uma nacionalidade diferente? Vocês já perceberam? Vocês já perceberam que cada jogador tem uma história? Todos eles é como se fossem os melhores das suas nacionalidades. Tem o do Brasil, tem o da Rússia, tem o da Tailândia. Então, se vocês forem ler o enredo do Street Fighter, ele é muito rico em detalhes. Porque diz que um foi capitão do exército, diz que outro... A produção está até me falando aqui que já jogou e sabe quais são todos os personagens. Então, é muito cativante essa parte do jogo, porque... Quando tem uma boa história, pode ter certeza que o jogo é bom, certo? Só que no jogo só passa pra gente o quê? A luta, né? Vai ter dois personagens que vão lutar. Então, tu só quer entrar lá, aprender lá os comandos, os poderes e vencer a luta. Mas quando tu descobre a história, tu percebe, poxa... Eles falaram aqui que o Brasil é mais estranho. É verdade. Por quê, né? Isso é bullying com o Brasil, né? Mas beleza, vamos lá, pessoal. A professora também joga, ela conhece tudinho os personagens, legal. E olha, jogo não tem idade, né? Eu tenho um tio que ele joga com os meus filhos e quando eles se unem assim, parece assim que o tempo não tem dimensão, parece que estão todos assim na mesma faixa etária, jogando, se divertindo. Isso que é emocionante. A gente se reúne em família, é muito legal. O jogo que eu mais jogava quando a minha infância era um jogo chamado Top Gear. Eu não sei se vocês já jogaram. Tem um outro jogo hoje que é muito parecido com Top Gear, que é... Não sei se eu vou lembrar o nome agora, que eu não pesquisei esse jogo. Isso! O Need for Speed, ele não é bem de corrida. Ele vai ter um personagem que ele anda assim, né? Aí ele vai andando no meio da rua, aí ele vai, todo malucão, vai dando porrada, vai matando, vai entrando no carro, vai derrubando gente, vai derrubando moto. Então, qual é a história do Need for Speed? Ele ocorre em qual cidade? Vamos lá. Quem já jogou Need for Speed? Qual é a cidade que ocorre? Alguém sabe? Alguém já teve essa curiosidade? Sabe? Eles falaram que depende. Isso? É porque tem vários jogos na Switch, mas posso te Eles falaram que são vários, é isso, Manuel? Cada fase é um cenário, né? Eles falaram que tem várias cidades. Cada fase é um cenário, né? Vai escolhendo lá onde é que ele quer andar, né? É isso? Isso, eles falaram que também é uma sequência de jogos. Olha aí. Eu sempre tive certeza que vocês iam me ensinar, porque esses jogos assim, eles são fantásticos. Eu te confesso que as primeiras versões do Need for Speed eu joguei, mas
foram bem as primeiras, assim, quando o gráfico era bem ruim. Aí ele já deve ter evoluído muito de lá para cá. Tá, mas vamos continuar aqui na conceituação. Olha aí o enredo do Pac-Man aparecendo. No jogo do Pac-Man, os jogadores controlam o Pac-Man, certo? Com o objetivo de comer todas as bolinhas ou pastilhas que se encontram espalhadas no labirinto. Você pode retornar o slide, por favor? Esse aqui? Esse. Aham. Pode continuar, Emanuel. Então vamos para o enredo. O enredo do jogo Pac-Man, aparentemente ele é simples, mas ele é muito legal. Olha aí. Os jogadores, né, que no caso são os usuários do jogo, eles controlam o Pac-Man com o objetivo de comer todas as bolinhas ou pastilhas que se encontram espalhadas num labirinto, enquanto evitam 4 fantasmas, que são os Galáxios, né? O Blink, o Pink, o Ink e o Clyde. E esses fantasmas, eles estão escapando de uma prisão. Então, vamos lá aguçar nossa criatividade. Nós temos o Pac-Man. O Pac-Man, o que ele quer fazer? Ele só quer comer as bolinhas, só que ele está preso no labirinto, só que ele acaba encontrando com 4 fantasmas que estão fugindo de uma prisão. Aí eu pergunto para vocês, esse labirinto está dentro da prisão? O que vocês acham? Olha, o enredo, ele não diz isso, mas a nossa criatividade pode dizer. Isso fica nas entrelinhas, entendeu? Pode ser, não pode ser? Isso que vai definir a nossa criatividade. Ó. Mas eu nunca desconfiei, quando eu joguei bastante Pac-Man, até porque é um jogo simples e fácil. Eu sempre joguei, eu não sabia que esses bichinhos aí, eles eram fantasmas. E eu não sabia que eles estavam fugindo de uma prisão, e eu não sabia que isso era... Eu sabia que isso era um labirinto, mas eu não sabia que era uma prisão. Então, eu joguei minha vida toda pensando que era apenas um labirinto simples e eles estavam atrás do Pac-Man. Na verdade, eles não estão atrás do Pac-Man. É o Pac-Man que encontra com eles no decorrer do jogo, certo? E tem que evitar eles. Então a impressão que dá é que eles querem matar o Pac-Man, não. O Pac-Man tá lá, tá com fome, tá comendo as bolinhas dele, as pastinhas dele e tudo. Só que em paralelo, os fantasmas estão fugindo da prisão. Então, em algum momento, como eles estão no mesmo labirinto, em algum momento eles vão se encontrar. E é aí que ocorre a trama, porque fica muito a caso do jogador, né, do usuário, achar que se os fantasmas são os vilões ou se eles só estão fugindo da prisão, certo? Então isso que é legal do jogo, achei muito interessante, é um enredo simples, pode ter certeza que foi o enredo mais simples que eu achei para passar para vocês, e tem muitos enredos assim que são páginas e páginas, contando histórias, certo? De cada jogador e tudo. Então vamos em frente. Pessoal, sobre enredo, alguma dúvida? Olha, muito importante as perguntas do... Eu gostaria... Jéssica, me ajuda. Se eu fosse pedir para... Eu quero 3 enredos. A gente consegue fazer 3 grupos? Para fazer agora, Manuel? Não. Para ficar como trabalho, para o final da disciplina.
não conseguimos. Eu quero que cada grupo me traga os enredos prontos dos jogos, de 3 jogos interessantes que eles gostem. Dividir em grupos eles e que eles pesquisem 3 enredos, isso? Eu acho que 3 grupos de 5 ou 6 tá bom. É para eles interagirem em equipe e conseguirem me trazer o enredo do jogo que eles gostam. Eu quero entender o jogo que eles gostam porque eu quero começar a jogar. Então, o primeiro passo para começar a jogar, para mim, é ler o enredo. Se eu gostar da história, eu vou jogar. Ok? Mas eu vou... Combinado, então. Eu vou passar... Me dá 5 minutos para fazer isso. Jéssica, eu vou passar para ti como um documento, trabalho, com enunciado. Tá bom? Aí eu só preciso que você me ajude na formação dos grupos. Porque com certeza os colegas aí, eles já têm os colegas com afinidade, gostam de fazer trabalho junto, certo? E eu tenho certeza que eles já estão até pensando no jogo. Não, eu quero esse, eu quero aquele. Vai ser muito legal para ser apresentado no último dia, ok? Então vamos... Ok, pode deixar. Vamos em frente. Tá? Então, a parte de enredo, vocês têm que entender o que é o enredo. Tem que ter um ambiente, tem que ter os personagens, tem que ter a trama, tem que ter o conflito, certo? Aí quando vocês começarem a ler, eu quero que vocês me digam, ó, o jogo que eu estou jogando, o conflito é esse, os personagens são esses, o cenário é esse, ocorre em tal lugar, em tal data, o que vocês conseguirem extrair do enredo, eu quero que vocês me passem. Beleza, pessoal? Vamos em frente, então. Olha os personagens aí do Pac-Man. O protagonista é o Pac-Man, que até hoje eu não sei se ele é uma bolinha, ele é alguma coisa assim. Os fantasmas, tá? Então, nesse caso aí, nós só temos 2, o protagonista e o antagonista. Se tu tem um protagonista e tu tem um antagonista, significa que tu tem um conflito, certo? Em algum momento, um vai afetar o outro de alguma maneira. E o conflito? O conflito é mais simples ainda, certo? Quais são as ações? O conflito tem muito a ver com ação, tá? O conflito e a ação, eles estão muito ligados, porque o conflito é aquilo que tu espera que os personagens... a relação entre os personagens. Então, qual é a ação que tem que ter? Por exemplo, o conflito é a ação... que são os acontecimentos no desenrolar do espaço de tempo, certo? A narrativa é muito importante, o enredo é muito rico em ações e conflito, vai depender muito da criatividade do game designer. Então, no caso do Pac-Man, comer todas as bolinhas ou partilhas que se encontram espalhadas no labirinto, enquanto evitam 4 fantasmas. Pode perceber que todos os componentes, e eu estou tirando do enredo, certo? O enredo é fantástico, ele diz tudo. O enredo é a história central, é a essência do jogo, certo? Qual a principal diferença entre a narrativa do cinema e os jogos? O papel do jogador. É essa parte que é legal. Isso se chama interatividade, certo? Quando tu vai ver um filme, é só tu assistir o filme, vai ser aquele final do filme e não tem mudança, certo? Existe o enredo, existe o cenário, existe a trama, mas os personagens só vão seguir o enredo, que é uma espécie de roteiro. E no jogo? No jogo, quem dá a vida é o jogador, somos nós os usuários, certo? Que a gente vai assumir o comando e a gente vai poder dar qualquer final para a trama. Entendeu? Ou a gente vai avançar de fase, ou a gente vai morrer na primeira fase, entendeu? Ou a gente vai escolher um personagem. Tem muitos jogos que tem múltiplos personagens, então tu escolhe qual personagem que tu quer. Tu pode escolher um personagem que mais se adapta com a tua característica. Isso vai depender de ti. E através daquele personagem, por exemplo, é muito legal os jogos de multi-usuários, multijogadores. Aí você joga em equipe, por exemplo, Super Mario Bros. Aí tem jogo que eu jogava muito Mario Kart, que aí era um jogo de corrida,
com os personagens do Mario Kart. Não sei se alguém de vocês já jogou Mario Kart. Aí, por exemplo, tinha o Hiroshi, né? Tinha o Mario, tinha o Luigi, tinha a princesa. Então, dava para jogar, acho que até 5 jogadores na quantidade de personagens do Mario. E a gente jogava, e tinha dia que a princesa ganhava, tinha hora que o Hiroshi ganhava, e era muito divertido. Tipos de jogos, pessoal. Aquela parte que eu conversei com vocês no início, tá? Escolher o tipo de jogo é muito importante. Ele vai depender do tipo de jogador, tá? Isso é muito de gosto, isso é muito de nicho, isso é muito de qual público você quer atingir, qual público você quer alcançar, certo? Então, se tu é um cara que gosta de jogo da memória, jogo de tabuleiro, tu não vai ter ação, tu vai ter regras, correto? Vai ter regras. Então, num jogo de tabuleiro, por exemplo, para mim é muito simples ver um enredo de um jogo de xadrez. Tu vai lá, tu lê as regras e tu entende qual a função de cada um. Qual a função da rainha? Qual a função do bispo? Qual a função do cavaleiro, cavalo, certo? É só tu ir lá, entender e fazer a lógica de programação. Pronto, resolveu o tabuleiro. Tinha um jogo que a minha filha joga, que é o Guitar Hero. É um jogo que tu vai ganhando ponto, fazendo notas, certo? E aprende até utilizar uma iniciação para algum instrumento musical, através das notas. Qual é o conceito que está passando ali? O conceito de notas musicais. Dó, ré, mi, entendeu? Então, quem nunca teve contato com a música, com a disciplina música, com a matéria música, joga o Guitar Hero já no início. Quem aí já jogou o Guitar Hero? Quem já jogou aquele Guitar Hero lá do shopping? Aquele que tu fica pulando, pisando. Quem já jogou aí? Pode falar, gente. Eu também já joguei. Eu já joguei. É muito legal. Agora sim, né? Tem que estar com preparamento físico. Estou falando aqui que eu não quero habituado nesse jogo. É verdade. Tem que estar com a academia em dia, né? Porque cansa. Pode falar. Pode falar, bem. Jogava todos os dias, falou ali. É, né? É verdade. Olha, se a gente for falar de jogo, eu vou falar para vocês o que eu descobri essa semana estudando para fazer essa prova aqui, essa disciplina aqui. Vocês sabem me dizer qual foi o primeiro tipo de jogo que surgiu? Como é que iniciou os jogos eletrônicos? Existe até hoje, tá? Isso é curiosidade, existe até hoje. Quem sabe me dizer qual foi o tipo de jogo eletrônico que surgiu? Alguém sabe me dizer? Professor, você pode repetir que eles ficaram com um pouco de dúvida. Tá bom. Eu quero saber se alguém sabe me dizer aí qual foi o tipo de jogo que iniciou os jogos eletrônicos. Qual foi o... Vou ser melhor. Qual foi o hardware? Qual foi o tipo de equipamento que iniciou os jogos? Que foi propulsor dos jogos eletrônicos? Não. Eles querem falar aqui. 2, 3, 4, 5. Alguém arrisca? Eles falaram que foi um ping-pong que fizeram de um antigo CPU que era parecido com reator nuclear, isso? Computador basicamente. Olha, é mais simples do que vocês pensam e existe até hoje. Fliperama. Quem já jogou um fliperama? Na ficha, né? Coloca a ficha lá, 5 vidas, joga, né? Aquilo ali
Totalmente eletrônico, uma tela ali, uma tela de LCD, uma tela de TV, né? A parte lá eletrônica, alavanquinho, o botão, tu ia lá e conseguia jogar. Quando não existia nada, aquilo era fantástico. No início dos tempos, fliperama ficava, sabe onde? Ficava em padarias, ficava em mercearias, ficava espalhado. Então bastava tu ter a fichinha, comprava a fichinha lá, jogava. Naquela época isso era um fenômeno, né? Apesar que no início dos jogos eletrônicos não se tinha a cultura de jogar, né? Por exemplo, era muito futebol, era muito jogo de rua, né? Brincadeira de rua. Mas a parte do eletrônico, ela iniciou com os fliperamas. Aí depois foi evoluindo para os videogames. Aí até que chegou a internet, até que chegaram os computadores pessoais, e aí que foi evoluindo para os jogos digitais que a gente tem hoje na palma da mão, tá? Mas olha, para vocês entenderem, a tecnologia, ela evoluiu com o tempo. Mas para tu fazer um jogo, bastava tu ter um enredo. Então quem fez o enredo do jogo eletrônico do fliperama é a mesma pessoa que consegue fazer o enredo do jogo eletrônico, jogos digitais que a gente tem hoje. Porque é a história, é a criatividade. Correto? Então vamos lá. Número de jogadores, né? Tempo de execução, mecânica, categoria, tudo isso é muito a responsabilidade do game designer. É muita responsabilidade, nesse caso, é muita responsabilidade ser um game designer. Por quê? O objetivo de tu fazer um jogo é tu alcançar o teu público-alvo. E como é que a gente faz para alcançar o público-alvo? Geralmente a gente tem que fazer uma pesquisa. Qual é a faixa etária? Certo? Qual é o local? Qual é a nacionalidade? O que eles gostam? Hoje, com a globalização, hoje, através da internet, é muito fácil tu identificar e alcançar uma cultura diferente, uma nacionalidade diferente. Mas nem sempre foi assim. Então, os grandes desenvolvedores de jogos como PlayStation, Sony, Nintendo, muitos deles faziam jogos de acordo com a nacionalidade. Onde eles queriam vender. Onde tinha uma área de atuação de venda, entendeu? O idioma. Hoje não. Hoje é multi-idioma. Tu pega um jogo desse aí, ele não te pergunta nem de onde tu és. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Pode falar, solta a voz. Pode falar. Ele está perguntando se você sabe, Emanuel, qual que era a briga que tinha entre o Sega e o Nintendo. Você sabe? Não entendi. Repete para mim. Oi, você ouviu? Tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Pode falar agora. Eles perguntaram se você sabe sobre a briga entre o Sega e o Nintendo. Se existia diferença, é isso? Ah, briga? Eu vou Não. mandar no chat. Ah, tá. E, Jéssica, fala um pouquinho mais longe do microfone, porque está ficando um pouco ruído. Tu quer saber se tem alguma curiosidade sobre alguma briga de mercado entre a Sega e a Nintendo, é isso? Tá. O que eu sei, como usuário, como jogador, é que eles no início, eles faziam parte da mesma companhia, eles eram um grupo. Aí depois houve a separação, certo? Isso é problema de mercado, isso é evolução, tá? Eu posso pesquisar, na próxima aula eu posso trazer essa curiosidade para vocês. Na verdade, eu vou trazer essa curiosidade para vocês. Porque quando eu estava elaborando essa aula, eu não pensei nessas curiosidades. Poxa, olha aí, vocês estão me ajudando a colaborar aqui com a aula do professor. Que legal. Eu vou procurar, assim, essa parte da história dos jogos, né? Da evolução dos jogos. Eu me preocupei muito com a parte conceitual e acabei esquecendo desses detalhes que eu sei que vocês gostam. Mas vai ficar a dica aí para a próxima aula, tá? Vou me esforçar para trazer. Não vou...
Tá ok. Existem vários tipos de jogos, jogos de mesa, jogos de cartas, jogos de dados, jogos de tabuleiro, jogos musicais. Então, o universo dos jogos, ele é fascinante, ele é fantástico. E a criatividade do game designer também, tá? Então vamos lá, aquela parte de prototipagem, tá? Como eu falei para vocês, essa prototipagem aqui nos jogos digitais, ela serve para qualquer disciplina, porque essa aqui é um bônus para vocês. O que é a prototipagem, certo? Ela é uma ferramenta de validação e comunicação que permite testar ideias e experiências durante o desenvolvimento de um jogo. Ela é uma prática muito recorrente e importante no game design. Quais são as vantagens, como eu já havia falado para vocês? Economia de tempo e dinheiro. Por quê? Porque tu deixa de fabricar um produto que tu já percebeu que ele não vai vingar. Então, para que tu vai fabricar um produto que o usuário que tu testou já não gostou? Certo? Aí pode ser a redefinição de ideias, que eu falei que tem muito a ver com feedback do usuário. O usuário pode chegar lá e dizer, não, faz desse jeito, faz daquele, já pensou nisso, já pensou nisso. Às vezes o game design está voando, não está nem pensando nisso, aí o usuário deu uma ideia. O usuário às vezes é até mais criativo do que o game design. Aí deu a ideia e o usuário e o game design, pô, capturei a ideia, vou colocar no jogo. Pá, colocou. Ficou muito melhor, a versão ficou hard, todo mundo gostou. E aquele valor que foi inserido, a gente diz que agrega valor intelectual. Ficou muito melhor. Assim como um usuário gostou, pode ter certeza que a grande maioria que joga vai gostar, porque é a opinião de um representando uma equipe, uma nação de jogadores que gostam da mesma coisa, uma comunidade, certo? Olha, também podemos ter a prevenção de erros antes do código final, porque a partir do momento que tu vai para a implementação, que tu coloca a linguagem de programação e que você vai fazer o código em si, é muito trabalho, é muito tempo, são muitos profissionais dedicados. Então, tem que fazer uma coisa bem assertiva, algo que vai dar certo. E a prototipagem, ela é uma ferramenta muito eficaz, essencial, para ter essa informação, se aquele jogo vai dar certo ou não. Muitas empresas adotam isso na engenharia civil, adotam na engenharia, no desenvolvimento de sistemas, certo? Os aplicativos, geralmente, eles iniciam com um protótipo. Faz um protótipo. Essas fintechs, esses bancos aí, Nubank, PicPay, eles tudo saíram de protótipos. Como era que eles queriam que um banco fosse? Um banco digital. Fosse rápido, menos burocrático, certo? Poucos passos para se realizar uma ação. Tudo isso foi feito através de prototipagem. As empresas fizeram prototipagem, passaram para o usuário gostou, pronto. Implementa, bota para funcionar. E além do mais, quando tu faz a prototipagem, o que é que tu faz também? A documentação do jogo. Porque a prototipagem não deixa de ser uma documentação, como aquele jogo foi produzido. Linguagem de programação, pessoal. Pessoal, eu sei que essa aula ela é extensa, eu sei que é muito conteúdo. Desta forma, eu preciso saber de vocês. Como é que tá aí? Tá legal? Tá conseguindo acompanhar? Tô falando rápido? Me fala aí, me dá um ok, me dá um joinha, me fala aí se tá legal, me fala como eu posso fazer para melhorar. Eu estou pedindo para você deixar um pouquinho mais nos slides, que eles querem aprofundar no que está escrito enquanto você vai falando. Ah, tá bom, tá ok. Então é o seguinte, eu vou deixar... Se você puder colocar no diálogo anterior... Tá, aqui... Sim, esse, por favor. Tá, só lembrando, né, Jéssica, passar para eles a informação que esse material hoje ele já está no Classroom, tá? Beleza, eu não vi se tem agora. Não, agora não tem. E Jéssica, eu vou digitar no chat. Eu vou pedir para você me ajudar a inserir de lá, tá? Essa semana.
Aí, assim que concluir a aula, eu vou te passar. Tá bom? Obrigada, Manuel. A gente tinha mudado para isso. Posso continuar? Vamos lá. Linguagem de programação. Quem aqui já teve contato com uma linguagem de programação? Vocês estão me ouvindo? Sim, aham. Vocês já tiveram contato com alguma linguagem de programação? Qual foi a linguagem? Me fala aí. JavaScript, Java, C, C++, PHP, HTML. Qual foi? Não teve? C++ e C Sharp. Excelente. Muitos dos jogos, eles são feitos em C Sharp, tá? C++ também. Então, para a indústria e para os jogos, quem estuda C Sharp, C++, já está na frente. O que ocorre? Na sexta-feira, nós vamos ter aula de linguagem de programação de jogos, tá? A gente já vai sair um pouco dessa parte conceitual e entrar bastante na parte de lógica de programação, certo? De linguagem de programação, tá? Sexta-feira, no mesmo horário, mesmo canal, a gente vai falar bastante sobre linguagem de programação. Aqui eu só vou explanar aqui um pouco, né, sobre a linguagem de programação, que é um tópico daqui do design, tá? Mas quem é o profissional que trabalha com essa parte de linguagem de programação? Quem sabe me dizer? Eles falaram que design gráfico, normalmente, isso? Geralmente, tá? O design gráfico, ele já trabalha com ferramentas prontas, tipo Adobe Photoshop, aquelas ferramentas do Adobe. O profissional que trabalha com a linguagem de programação, ele é chamado aqui na comunidade como desenvolvedor ou programador, tá? Develop, tá? Dev. Desenvolvedor ou programador, isso? É o programador ou desenvolvedor. Na comunidade ele é chamado de dev, né, de desenvolvedor, certo? Então, o que ocorre? O programador, geralmente ele não sabe desenhar, mas ele sabe muito de código. Então, ele vai pegar o enredo, ele vai pegar os desenhos, as imagens, vai pegar a lógica, as ações e vai transformar numa linguagem de programação e algo de uso, certo? Então, olha só aqui. A gente diz que a linguagem de programação é a arte de dar vida ao jogo digital. Sem a programação, o jogo é apenas imagens, tá? Sem programação, o jogo são apenas imagens. Então, quando tu entra com a linguagem de programação, que tu coloca a lógica de programação, é que vai fazer com que as ações dos jogadores vão estar disponíveis no teu tablet através do toque do touchscreen, ou então do teclado, ou então do mouse, ou então do controle, do joystick. É a linguagem de programação, é a lógica de programação que vai dar vida àquele jogo, tá? Aqui a gente tem como exemplo o C++, o C Sharp, Java, Python. Python é o queridinho, né, da comunidade. Todo mundo gosta de Python. Tudo se faz Python, né? Todo mundo gosta de Python, que Python é simples, é só pegar as bibliotecas e ir lá e fazer. Tem umas outras aqui que eu não conheço, que é o CUDA-C e o Objective-C, que trabalha mais com a parte de modelagem 3D, tá? Eu sou desenvolvedor, eu sou programador. Eu gosto de Java, gosto de JavaScript, tá? Tenho um conhecimento bem rasteiro ali de C Sharp, mas o meu nicho é Java, gosto de Java, tá? Porque eu sou um programador mais antigo, né?
Eu não sou muito assim de jogos, eu sou mais de sistemas. Mas vamos em frente. Olha só que legal as curiosidades. Quem aqui já brincou disso aí na época da pandemia? Pokémon Go. Quem aí teve a oportunidade de utilizar o Pokémon Go? Pois é. Olha aí. Ele foi desenvolvido pela empresa Niantic, certo? Tornou-se extremamente popular pelos fãs lá do Pokémon. E ele pode ser muito bem, ele é muito bem utilizado em iOS, Android, os celulares e os smartphones, certo? Pode ser jogado em qualquer lugar, porque basta tu ter o Pokémon instalado e o celular que tem acesso ao GPS. Pronto. Agora, como é que ele foi feito? Qual foi a linguagem de programação que foi utilizado? São várias. Um jogo desse tipo, dessa categoria aí, com essa funcionalidade, ele envolve vários desenvolvedores, várias linguagens, cada uma fazendo algo diferente. Por exemplo, aí é composto por Java, C++ e C Sharp, certo? Vamos para outra aqui. Clash Royale. Quem já jogou esse aí? Algum de vocês já jogou essa historinha aí de medieval? Vocês conhecem esse jogo aí? Alguém da turma conhece? Legal. É um jogo distribuído pela empresa finlandesa Supercell, certo? Ele é recente, foi lançado em 2016. Ele é multiplayer, então quer dizer, vários jogadores podem jogar ao mesmo tempo, em tempo real, certo? E ele foi baseado num joguinho de cartas, né? Iniciou o enredo dele, ele é um jogo novo, mas o enredo dele é antigo. Ele não era um jogo digital, ele era um joguinho de cartas, aí ele evoluiu para um jogo digital, certo? A linguagem de programação utilizada foi o C++ e o Objective-C, certo? Ele utiliza como servidor, como ele é web, cliente-servidor, ele tem um servidor Java. Agora, esse próximo aqui, quem não jogou, tá muito desatualizado, entendeu? Não teve infância com jogos. E esse aqui? Esse aqui é fantástico, né? Esse aqui é um contraste de um jogo legal num gráfico que não é legal. Mas a usabilidade dele é muito legal, a história dele. Olha, esse jogo aí, eu gostaria de saber o enredo dele. Eu vejo minha filha jogando, eu jogo às vezes com ela, mas eu não sei. Eu jogo que ela vai me ensinando, pai, faz isso, faz aquilo, monta isso, destrói aquilo. Entendeu? Ela falou que tem uma hiena lá que cospe em cima dos jogadores lá e fica engraçado. Eu não conheço o enredo do Minecraft. Seria uma boa dica para quem vai fazer. Deve ser legal, porque é um jogo que ele é muito popular e jogos populares, jogos que alcançaram um grande público, é porque deve ter uma história e um enredo legal. Eu acredito nisso, certo? É talvez uma das mais versáteis em termos de dispositivos, né? Porque ele é feito para smartphone, ele é feito para Xbox, Nintendo, PS4. O meu jogo favorito... Qual será? O que vocês acham? Dá uma dica aí. Bora ver se o professor é convincente. O que vocês acham que mais vocês... Qual é o jogo que vocês acham que o professor gosta de jogar? Pode chutar. É hora da descontração. Pode falar. O professor... Eu não entendi. Falaram que você gosta de jogar truco, Eurotruck, Candy Crush e Tetris. Olha, eu vou falar dois. É porque jogos para mim, eu tô mais relacionado com jogos que envolvem a minha infância, né? Então eu joguei mais videogame do que jogos digitais, tá?
Hoje eu estou mais para desenvolver jogo do que para jogar. Mas eu gosto muito de jogo de corrida. Por exemplo, o jogo que eu adorava, Top Gear. Por quê? Porque tu começava o jogo com um carro bem simples, que não tinha nada, básico. Aí tu começava a correr. Cada corrida, tu ganhava dinheiro, dependendo da tua colocação. Aí o que acontece? Como tu ia ganhando dinheiro, tu ia conseguindo comprar as peças do carro. Então eu comprava um câmbio, né, que é a marcha mais potente. Eu comprava um motor mais potente, depois eu tinha que trocar os pneus, depois eu colocava o nitrogênio lá, que dava o foguete. Aí o que acontece? Quando eu começava a trocar as peças do carro, eu começava a perceber que aquele carro ficava mais potente, então eu começava a ganhar mais corridas. Então aquilo ia me motivando, pô, eu vou ganhar mais corrida, que eu vou comprar mais peças, que eu vou tunar o meu carro e o meu carro vai ficar mais veloz e eu vou ganhar o campeonato. Então, quer dizer, aquilo fazia com que eu me tornasse um competidor. Né? Então, eu entendi o enredo do jogo é o seguinte, eu tenho que guardar dinheiro para comprar peças, montar um carro competitivo e conseguir ganhar os campeonatos. Outro jogo que eu joguei muito na minha infância é jogo de futebol. Muitos de vocês talvez não conheçam, Superstar Soccer. Eu joguei Superstar Soccer da Nintendo, aí depois eu consegui comprar um PlayStation, aí eu fui para jogar FIFA, né? Eu sou fifeiro, né? Eu gosto de FIFA, eu gosto de jogar futebol. Jogos assim, eu esqueci o nome, Deus da Guerra. Eu esqueci, eu não lembro bem aqui em inglês o nome. Não sei se vocês sabem. Deus da Guerra, eu também cheguei a jogar bastante. Mas aí eu parei um pouco, a minha vida tomou outro rumo e agora eu voltei para a área de jogos digitais. Esse aí, como é que se fala? Medal. Isso. Então, pessoal, eu gosto desse tipo de jogo, né? Não gosto muito de jogo de tabuleiro, não gosto de muita regra, não gosto de estar muito preso. Eu gosto de movimentação, certo? Agora, olha que legal. Não é tão difícil fazer um jogo. Hoje nós temos plataformas que nos ajudam muito a fazer jogos. A gente chama de engines de jogos. Alguém aqui conhece o conceito, uma engine de jogos? Alguém já utilizou uma engine de jogos? Engine de jogos? Vocês conhecem? Vou fazer melhor. Alguém aqui na turma já se aventurou em fazer um jogo? Seja mais simples possível. Solta a voz, pessoal. Fala comigo. Pode repetir a pergunta, por favor? Eu quero saber, primeiramente, se alguém da turma já teve a curiosidade, já se aventurou a fazer um jogo. Um joguinho. A gente já teve que fazer, na verdade. A turma já precisou fazer, falaram. Não, era 2, certo? Então, possivelmente, vocês já utilizaram os engines de jogos, certo? O que é engine de jogos? Nada mais que usar o Scratch para fazer. Isso, pronto, legal. Você já vai facilitar muito a nossa disciplina se você já tem uma iniciação, tá? Mas eu vou passar o conceito aqui. Engine é conhecido como motor de jogo, ou Game Engine. É um programa de computador ou conjunto de bibliotecas que simplifica o desenvolvimento dos jogos eletrônicos, tá? Juntando e contribuindo com todos os elementos de um jogo em tempo real. Ele facilita o desenvolvimento do jogo. Por quê? Porque ele já te traz coisas prontas, tu não começa a fazer do zero, certo? Os componentes já estão gráficos lá, tu puxa, tu vai montando, tu vai dando vida àquele jogo, certo? Em tempo real. Ele traz animações, ele traz sons padronizados, certo? Só que isso não é novo, isso é da década de 80. Os primeiros motores de jogos eles foram criados a partir de 1980, como LucasArts, certo? 1987. O termo engine começou a ser utilizado na década de 90, tá, pessoal? Então vamos lá.
Nós temos alguns aqui que eu pesquisei, tá? Unity, tá? Unreal, Godot, GameMaker e Construct. Algum desses vocês já utilizaram? Turma, vocês já utilizaram alguma engine dessa aí? Eu vou escrever aqui no quadro, porque eles falaram que está muito pequeno a letra. Isso! Então, vamos lá. Vamos falar de cada um. Conseguem ver agora? Ficou bom agora para ver? Esse aí, o GameMaker. Eles falaram que usaram o Godot, isso? Esse aí é pago. Esse eles falaram que é pago e não usaram ainda. Não usaram? Pessoal, nós vamos, eu vou passar 3, nós vamos escolher um desses para usar, tá? Então, fiquem ligados aí nas marcas. Se vocês já utilizaram, me avisem. Se vocês têm aptidão, há algum deles que a gente pode escolher o que mais vocês têm conhecimento, tá? Tem um GameMaker, certo? Ela é focada em desenvolvimento de jogo 2D, então quer dizer, em cima de imagens, com uma interação muito intuitiva. Esses engines, eles são mais focados assim. Ah, beleza, esse aqui, ó. Não, esse aqui, né? Esse aí, né? Certo? Mas vamos ver tudo. Então vamos lá, nós temos o GameMaker, certo? Nós temos o GameMaker, nós temos o Construct. Esse Construct é bem legal, tá? E nós temos o Godot, também. As ferramentas, elas são muito parecidas, tá? O engine são muito parecidos. O que é que eles fazem? Vocês se transformam em desenvolvedores usuários. Praticamente vocês pegam o enredo de vocês e põem para funcionar. Vocês não precisam saber a linguagem de programação. Existe um conceito aqui chamado abstração. O que é abstração? Tudo que é código, ele está escondido. Vocês não precisam, muitas vezes, dar nenhuma linha de código. É só vocês saberem usar os engines de jogos, certo? Mas é muito importante vocês terem um enredo. Então, por que eu pedi o trabalho de enredo? Porque vocês têm que ter a capacidade de montar a história dos jogos que vocês vão realizar, certo? Então, a gente tem o engine de jogos, o Godot, certo? Aqui, ao lado, está a característica deles, a linguagem de programação que eles utilizam, entendeu? Ou seja, por exemplo, o Godot, ele faz 2D e 3D, então ele tem modelagem, o que a gente chama. Quando a gente fala em 3D, a gente fala do conceito de modelagem, tá? Modelagem de jogos. O que é legal do Godot? Ele é gratuito, ele tem aquele conceito de software livre, tá? Tu pode baixar ele no teu smartphone, no teu tablet ou no teu computador e já utilizar as funcionalidades. Então, o que é legal? O que vai ser legal? Primeiro, tu vai criar um enredo. Criou um enredo, separou os personagens, separou as ações, separou o cenário. Aí eu vou precisar que vocês usem o talento de vocês para fazer as imagens, certo? E a gente vai fazer junto. A gente tem mais 2 aulas teóricas, tá? Na próxima aula, então, eu vou focar nas funcionalidades do Godot, certo? E nós vamos fazer juntos um joguinho aí para a gente ver as funcionalidades. Vamos nos aprofundar nesse Godot.
Agora chegou aquela hora que o pessoal está com sono, certo? Mas eu tenho certeza que essa turma prestou atenção na aula, certo? Essa turma com certeza prestou atenção na aula. Vamos lá, vamos fazer uma parte prática. Quem está aí com o seu celular na mão? Quem tem celular aí? Todos, né? Ok. Vamos fazer um formulário com 5 questões? Para ver se a gente conseguiu absorver o conteúdo da aula. Jéssica? Jéssica, 20 minutinhos, tá? Para eles fazerem, tá ok? Ok. Eu vou deixar a tela expandida aqui. Aí em 20 minutos, 9h20, eu retorno para a gente fazer a discussão sobre as questões, ok? Pessoal, teve alguma dúvida aí nas questões? Teve alguma questão aí que vocês sentiram dificuldade, que vocês querem conversar? O momento é agora. Pode perguntar. Tudo certo. Sem dúvidas. Sem dúvidas, né, pessoal? Jéssica, eles estão sem smartphone, é isso? Dois estão sem. A gente vai fazer, nós vamos fazer aquele procedimento, eu vou te mandar, aí se você puder imprimir e entregar para eles, ou eles podem fazer em casa. Pode deixar, eu já vou depois imprimir para eles. Ou eles podem fazer em casa. O que ocorre, pessoal? Eu esqueci de falar para vocês. Essas tarefas, elas são, toda aula vai ter uma tarefa dessa, e vai valer ponto para a prova, tá? Faz parte da avaliação, tá? A avaliação vai ser composta dessas tarefas, vai ser composta também da prova e vai ser composta do trabalho que a gente vai realizar para entregar no último dia. Ok? Então, é muito importante que vocês participem, tentem fazer. Eu passei agora a atividade porque é muito importante vocês terem a dúvida e o facilitador e o professor está aqui para ajudar. Mas vocês vão ter a semana
para elaborar, tá bom? Quando vier a próxima aula, essa tarefa vai ser bloqueada e a gente vai liberar a tarefa da próxima aula. Estamos entendidos? Alguma dúvida sobre o procedimento? Só preciso do retorno de vocês, tá? Tem gente distraída aí no meio da sala, que daqui a pouco... Ah, beleza, olha aí, fiquem ligados aí, tá? Porque na hora da prova, aí vocês podem estar precisando de ponto e não sabe por que não tirou aquele ponto, tá? Então vamos ficar antenado aí no tipo de avaliação, tá bom? Então, pessoal, o que foi que nós vimos hoje? Nós vimos o profissional Game Designer, nós vimos os componentes da criação de um jogo digital, o enredo, os personagens, os diálogos, os mapas. Esse diálogo e mapa está muito relacionado com o tipo de jogo que vocês vão escolher, tá? O ambiente, que no caso é o cenário, as regras e os obstáculos, que no caso são as ações, tá bom? Pessoal, o trabalho que vai ser postado lá no Class, ele vai estar pedindo para escolher um jogo e escrever o roteiro daquele jogo. Só que o roteiro, vocês vão conseguir ele com facilidade na internet. Só que quando vocês pegarem o roteiro do jogo, eu quero que vocês separem os elementos, conforme nós mostramos aí na sala de aula, tá? Quais são os personagens? O cenário. Qual é o cenário? Quais são as ações? Tá? Quais são as regras? Quais são os obstáculos? Tá bom, pessoal? Aí coloca um enredo lá embaixo, vai dividindo aí de acordo com os componentes. Certo? Prototipação. Alguém tem uma dúvida em relação à prototipação? Pode ser que nesse trabalho de enredo eu possa dizer, olha, pode falar. Abriu o áudio, pode falar. Alguma dúvida? Sem dúvidas, nós até já separamos os grupos. Certo. Aí o grupo, ele vai ser o nome do jogo, tá bom? A gente vai separar o grupo pelo nome do jogo. Pode ser dessa forma? Tá me ouvindo? Tudo alinhado? Eles já decidiram também? Sim, aham, beleza. Já decidiram os jogos? Eles já decidiram os jogos? Eu ouvi Counter-Strike. Tem um Ainda não escolhemos. Beleza, pessoal, eu estou bem entusiasmado com esse trabalho, eu acho que vai sair um trabalho bem legal aí dessa turma, que eu percebo que essa turma gosta de jogos, então isso é muito legal. Cada grupo vai escolher um jogo, tá? Cada grupo. São quantos grupos, Jéssica? Quantos conseguiram montar? Bom, turma, retornando aqui, certo? Na próxima aula, nós vamos ver um pouco mais sobre modelagem de jogos utilizando o engine, certo? A gente vai focar naquela engine que vocês mais utilizaram, que é a engine Godot, certo? E, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, gostei muito de estar na companhia de vocês, tá? Obrigado pela interatividade, vocês são fantásticos. Quero desejar para vocês bons estudos e na próxima aula nos veremos novamente. Forte abraço, fique com Deus.